Olá, tudo bom? Meu nome é Érica Thiago, sou professora de História do Colégio Força Máxima. Hoje eu estou aqui para falar com o oitavo ano. Hoje eu vou explicar o capítulo 4, Revolução Industrial, para o oitavo ano. Alguns, né, a maioria, ou já tiveram aula comigo, ou já me conhecem, ou tem aula comigo no momento, dou aula para algumas turmas de oitavo ano, então meio que já está acostumado e até já viu essa matéria, né, gente? Mas é sempre bom recapitular, a gente ficou um tempinho parado e estudar nunca é demais, tá, gente? Então, hoje a gente vai falar de Revolução Industrial, tá bom? É um tema... Não é novo para alguns, né? Porque já deve ter visto em algum momento, mas é um tema importante, porque ao longo, né, daqui para frente, toda história que você vai estudar, você precisa compreender esse período para compreender as transformações que ocorrerão nas sociedades após a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial ela vai trazer uma série de consequências para o mundo, né? Herdaremos essas consequências no mundo contemporâneo, no mundo atual que nós vivemos. Então, é muito importante a gente entender o contexto da Revolução Industrial, ok? Eu preparei alguns slides para vocês, vai ter uma ceninha que alguns alunos meus já assistiram, né? Um videozinho curto para ajudar e melhorar a nossa compreensão, mas eu acho que no final vai dar tudo certo, tá? Estamos nos adaptando a essa nova realidade aí, ok? Vamos lá? Nosso tema, deixa eu só ajustar aqui, eu não sou muito dessa nova tecnologia, não. Estamos em adaptação, tá, gente? Isso aí. Oi! Olha, eu ali embaixo. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu aumentar um pouquinho, porque eu preciso de atenção. Vocês sabem que eu sou carente, eu gosto de atenção. Pronto. Revolução Industrial é o nosso tema de hoje, como eu falei. E antes da gente estudar a Revolução Industrial em si, a gente tem que entender os termos, tá? Revolução. Quem é meu aluno está cansado de saber, porque eu explico sempre qual é a diferença de revolução, o que significa revolução, o que é revolta, o que é revolução. Precisa compreender, porque muitos dos alunos pensam em revolução e já pensam automaticamente professora, guerra, conflito e briga, e não é uma regra, tá? Aqui mesmo, Revolução Industrial não é uma guerra da indústria, tá? Nem são as máquinas se matando e brigando. A revolução aqui, quando a gente usa o termo revolução, a gente está se referindo a um processo de transformação. Eu chamo de revolução toda vez que algum fato histórico trouxe transformações para a sociedade, a economia, ou seja, para ser revolução, tem que transformar. Tá? Se não transformou, não é revolução. Então, tem que ter transformação, tem que modificar alguma coisa. E a Revolução Industrial ela vai modificar muita coisa. Nesse caso, a gente chama de revolução o momento em que as fábricas, as máquinas, passam a ser responsáveis pelos meios de produção, pela produção de coisas, seu fone de ouvido, seu notebook, seu celular, tudo isso vem de uma fábrica, de uma indústria. E no momento que essa indústria passou a ser responsável pela produção de coisas que nós vamos utilizar, a gente tem uma nova fase, um novo momento da história. E isso não é uma mudança simples. Isso vai transformar a forma com que os indivíduos se organizam, a forma com que as pessoas se organizam dentro da sociedade. A gente vai ver que classes sociais vão surgir, a forma de trabalho vai mudar. Então, nós vamos ver a consolidação de uma nova classe social, tá? Dentro da sociedade inglesa, primeiramente. Então, a gente vai ver que essas fábricas elas vão transformar em muito a vida das pessoas. E isso se transformou, é revolução. Falei isso com você lá no comecinho da aula. Então, se transformou, é revolução. Por isso, Revolução Industrial. Por isso que a gente fala que a indústria trouxe revolução. E por que a gente fala que na Inglaterra, porque vai ser na Inglaterra, tá bom? Nós teremos esse processo inicial de Revolução Industrial. Porque vai ser na Inglaterra,
a primeira vez que nós teremos a indústria se transformando na principal atividade econômica de um estado, de um país, tá? Eu não estou dizendo para você que é só nesse momento, a partir de 1760, a partir da segunda metade do século XVIII, que nós teremos indústria. Nossa, não tinha nada e foi tudo inventado aqui. Não é isso. Só que eu estou dizendo para você, estou afirmando para você que vai ser na Inglaterra o primeiro estado onde você vai ter a atividade industrial como a principal atividade econômica. Tá? Nós vamos ter uma substituição do campo pela cidade como centro econômico. Nós teremos a indústria sendo... Vocês sabem o que é PIB, vocês já estudaram em geografia. Então, a riqueza vai vir da indústria. Tá? Então, nós temos a Inglaterra sofrendo pela primeira vez essa transformação de substituição do campo, né, do agrário, da agricultura, da riqueza vindo do campo para a riqueza vindo dessas indústrias. Então, é uma revolução, é uma transformação, sem falar as outras que nós vamos falar nesse capítulo, que é o capítulo 4, né, que é o início da Revolução Industrial, e nós vamos falar também nos próximos capítulos, porque nós vamos falar no próximo capítulo também de Revolução Industrial, e aí a gente vai trabalhar muito mais com essas consequências da Revolução Industrial. A gente vai ver de forma mais clara essas transformações. Hoje a gente vai entender um pouquinho o porquê que a Inglaterra foi a primeira a fazer a Revolução Industrial, né? A gente tem tudo nessa vida tem um porquê, gente. Nada acontece por acaso. Ninguém acordou de manhã e falou assim, opa, vamos fazer uma revolução, vamos fazer uma fábrica aqui, outra aqui. Não é assim. As coisas têm um processo e a Inglaterra ela vai ser a pioneira nesse processo por um conjunto de fatores que a gente vai explicar daqui a pouquinho. E nós vamos entender, eu estou falando muito aqui para vocês de quê? De produtos. Vai se modificar a forma de se produzir coisas, né? Hoje você tem plena consciência de que o seu fone de ouvido veio de uma indústria, tá? Mas foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Então a gente vai ver, primeiramente, como foi o modo de produção de coisas, produtos, ao longo da história, tá bom? Esse é o nosso primeiro momento sobre Revolução Industrial. Bem, a evolução do processo de produção ao longo do tempo. O primeiro processo de produção que nós temos é o artesanal. Existe hoje ainda? Existe. Quem nunca ouviu falar, é artesanal, o produto dele é artesanal, e vende artesão, e faz artesanato para vender na praia, né? Brinco lá artesanal sendo vendido. Ainda existe uma produção artesanal. Ela é um pouco menor, né? Ela requer um pouco mais de trabalho, ela leva um pouco mais de tempo, os custos são mais altos, mas ela ainda existe. Mas hoje a principal forma de produção é a produção industrial, né? A principal fonte de produtos que nós temos é o oriundo da indústria, é o que veio da indústria, tá? Então nós temos a produção artesanal. Eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês nos slides, vocês podem observar. É um artesão, é uma imagem já lá de trás, né, do período onde o artesanato era a principal fonte, principal caminho para se produzir coisas. E o segundo, algo muito mais atual, né, o trabalho de um artesão, uma foto mais atual para a gente ver que ainda existe trabalho artesanal. Então, o artesão era o cara que ele era dono da oficina, ele era dono das ferramentas, tá? Vamos dar um exemplo de artesanato bem atual. É o carpinteiro que faz o móvel lá e teu vizinho, né? Ele tem o quintal dele, ele tem uma série de ferramentas e você vai lá, sua mãe vai lá encomendar um móvel com ele. Ele vai negociar com a sua mãe, ele vai tirar a medida, ele vai desenhar um móvel. Ele é responsável pelo processo, né? Ele consegue fazer um móvel. Ele usa as ferramentas que são deles, né? Lá ali no espaço dele, e ele desenvolve uma produção que é chamada de artesanal, ok? Então, o cara que faz o brinco para vender o brinco na praia, é o cara que compra as peças, ou ele pega as peças em algum lugar, ou ele... a gente tem bolsas de palha que são feitas dessa forma, aquelas pessoas que pegam aquela
aquele capim dourado, principalmente no Nordeste, né? Quem aqui já teve contato no Nordeste, algum lugar de interior, e aí a pessoa pega o capim e ela bota para secar, e ela faz a costura, e ela faz o modelo, e ela leva para vender. Isso é uma produção artesanal, tá? A gente tem o uso de ferramentas, mas a gente não tem ainda máquinas, né? Fábricas acontecendo, tá? Existindo. Então, esse é o modo de produção artesanal. O nosso próximo é a manufatura. A manufatura, a gente já está falando de oficinas, tá? Vamos dar um exemplo também atual. Então, quando você tem uma manufatura, é quando você tem as oficinas e as ferramentas pertencem a um indivíduo. Vamos dar um exemplo? Eu sou dona de uma manufatura. Eu tenho uma manufatura e eu tenho algumas ferramentas e algumas máquinas. Eu contrato aquele carpinteiro, não tem aquele carpinteiro? Então, eu contrato ele, contrato o outro, contrato o outro, contrato o outro, e coloco eles para trabalharem dentro do meu espaço. As máquinas são minhas, tá? As ferramentas que ele vai utilizar, tá? Ainda não são máquinas industrializadas, tá? Mas a gente tem algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas, e aí essas máquinas são minhas. Ok? Eu, Érica, sou a dona da manufatura, eu contrato aquele carpinteiro para trabalhar para mim em troca de um salário, tá? Eu pago um salário a ele e ele utiliza das minhas ferramentas, ok? E ele recebe um salário pelo trabalho, entendeu? Então, nesse momento, eu peguei o artesão e coloquei o cara para trabalhar para mim. E agora no caso, eu vou produzir vários móveis, né? Não é só o artesãozinho lá igual era o anterior. Então, eu estou produzindo vários móveis, eu concedi a ele as ferramentas e eu peguei vários artesãos. E agora eu pago um salário para ele. E eles trabalham no meu espaço. A gente tem ainda, tá? Sistemas muito semelhantes à manufatura. Se você pegar uma loja de roupa de algumas marcas, elas trabalham com manufatura, elas contratam costureiras, colocam no espaço as ferramentas, a máquina de costura, a linha, tudo é cedida pelo dono da marca, ok? E aí o que ele faz? Ele pega e paga um salário para aquela costureira, ok? Para aquela pessoa fazer a peça para ser vendida. Então, esse é o sistema de manufatura. O próximo, tá? É a maquinofatura. Aqui, a gente já tem a máquina passando a ser usada na produção. As fábricas ganham força, a gente está falando de tecnologias maiores, de máquinas, e o indivíduo, ele meio que perde o controle da produção. Se você chegar, eu costumo usar muito como exemplo, se você chegar para um cara que trabalha na Coca-Cola, chegar para ele e falar assim, chega em casa, faz uma Coca-Cola, ele não sabe. Ele não sabe, ele trabalha na fábrica da Coca-Cola, ele trabalha nas máquinas que fazem a mistura, que coloca a tampa, que enche a garrafa, mas ele não sabe fazer Coca-Cola. A gente tem nesse momento o trabalhador, o indivíduo, perdendo o contato com a produção. A gente não tem mais esse contato. Ele não tem mais esse conhecimento, ele perde esse conhecimento porque ele é substituído pelas máquinas. Ele é o cara que vai operar essa máquina. Né? Então, a máquina, ela de certa forma substitui o trabalho humano, ok? E essas fábricas, essas máquinas estão concentradas nas mãos da burguesia. E aí a gente tem a burguesia industrial controlando essas máquinas. Então, vamos lá, nós vimos o artesanato, nós vimos a manufatura e a maquinofatura. Ok? Nós temos a maquinofatura agora entrando, muito mais tecnologia, substituindo muitas vezes o trabalho do artesão lá atrás. A gente vai ter cada vez mais o indivíduo perdendo o conhecimento da produção de coisas, de produtos. Ok? Sim? Então, esses são os exemplos, né? São, ao longo da história, como o ser humano vai produzir coisas. Nós temos a produção artesanal, temos a manufatura e nós temos a maquinofatura, ok? Próximo, agora a gente vai falar do pioneirismo inglês. A Inglaterra foi o primeiro estado a fazer a sua revolução industrial. Como eu digo, não foi à toa. Não acordou de manhã e falou, opa, vamos fazer uma indústria hoje. Não foi assim.
É claro que vários fatores contribuíram para isso, tá? E nós vamos falar desses fatores, explicar um por um, devagarinho, tá bom? Para vocês entenderem, porque infelizmente aqui vocês não podem levantar o dedo e, opa, estou na dúvida, professora, não vai rolar. Então vamos lá. Primeiro, recursos financeiros. Vocês concordam comigo que eu não posso falar assim, eu quero fazer uma fábrica gigantesca? Como? De sopro, porque eu não tenho R$1 para isso, não tenho dinheiro, mas eu quero. Claro que não, você tem que ter capital para investir nessa indústria, tá? Então, um fator que contribuiu para a Inglaterra fazer a Revolução Industrial é o fato da Inglaterra ter, né, uma burguesia, que tinha um capital que foi acumulado ao longo da história, e esse capital, esse dinheiro, para investir na Revolução Industrial, né? Para investir nessa indústria. Porque não basta eu querer ter indústria, eu preciso também ter dinheiro para fazer essa indústria. E se eu não tenho pessoas do meu dinheiro com disposição para gastar, para investir nessa indústria, não adianta eu querer, né, gente? Apoio político. Nós temos na Inglaterra, lá de trás, a gente estudou, vamos relembrar só um pouquinho, porque eu sei que vocês estão um tempinho afastados. Nós estudamos revoluções inglesas e nós vimos que a Revolução Inglesa consolidou politicamente a Inglaterra. Consolidou, vocês são 8º ano, né? Às vezes o vocabulário. Firmou, trouxe uma estabilidade política para a Inglaterra. Nós temos o parlamento passando não, ele teve muitos momentos, mas a gente viu que a causa da Revolução Inglesa são atritos entre o rei e o parlamento, e nós vamos ver que esse parlamento, após a Revolução Gloriosa, nós teremos uma burguesia no poder. Aí vamos lá, vocês concordam comigo que se eu tenho uma burguesia no poder, uma burguesia como representante política daquele Estado, é óbvio que aquela burguesia vai criar medidas políticas que favoreçam os interesses dela. E a indústria era interesse da burguesia, ok? Então, você tendo um apoio político a essa revolução industrial, medidas eu digo políticas públicas, leis, coisas que possam favorecer essa revolução industrial. Nós vimos bem lá atrás, na época da República de Cromwell, né? Desculpa pela pronúncia, nós vimos que ele queria, por exemplo, os atos de navegação. Né? Lembra do ato de navegação que definia que o comércio com a Inglaterra só poderia ser feito com navios ingleses ou com navio do país de origem, o que super incentivou a indústria naval dentro da Inglaterra. Então, isso é uma medida importante. Se você tem uma burguesia no poder, ela cria medidas que favoreçam os seus interesses. Então, você tem apoio político a essa revolução industrial. Você tem uma burguesia ali, na política, e essa burguesia vai favorecer, ok? Próximo, estabilidade política. Desde lá de trás, da Revolução Gloriosa, que você tem uma Inglaterra estabilizada politicamente. Eu não estou falando que a Inglaterra não vai ter problemas com outros países, a gente vai ver que futuramente a gente terá alguns conflitos, com a França, Napoleão, mas dentro da Inglaterra a gente tem uma estabilidade política, e estabilidade política é importantíssimo para o desenvolvimento econômico. Briga política não ajuda ninguém, tá? A gente tem que aprender a ouvir todos os lados. Se você tem briga política, você cria um impasse no crescimento econômico. E você tem uma Inglaterra que tem estabilidade política desde a Revolução Gloriosa. E isso, é claro, favorece, facilita. Diz para mim aqui você, quem vai investir dinheiro em um local que está tendo uma guerra? Ninguém. Ninguém investiria dinheiro. Diz para mim se você investiria dinheiro em qualquer país que você sabe, que você vê lá no Jornal Nacional, que está tendo um conflito. Você não vai investir, tá? Então, estabilidade política é importante para você ter investidores, para você ter pessoas que não se preocupem em colocar o seu dinheiro naquele local. Então, estabilidade política é importante, tá bom? Para o desenvolvimento econômico, ok? Mercado consumidor.
Esse mercado consumidor, a gente vai voltar lá atrás no ato de navegação, tá? Nós temos dois fatores para esse mercado consumidor. Nós vamos ter uma Inglaterra, cidades, né, urbanizadas, a gente vai ter um processo de crescimento urbano muito grande, e nós temos, desde lá dos atos de navegação, nós temos a Inglaterra, expandindo as suas áreas comerciais. Então, você tem uma Inglaterra que, desde lá de trás, desde o período das revoluções inglesas, que está expandindo as suas atividades econômicas. Resultado disso, é claro que, quando a Revolução Industrial acontece, esses produtos estão sendo feitos, a Inglaterra tem para quem vender. Porque não adianta você ter Revolução Industrial, você tem os produtos, produzir 100 mil cadernos hoje, vou vender para quem? Na Inglaterra tem 50 mil pessoas. Você tem que ter mercado, você tem que ter pessoas para consumir isso. E a Inglaterra tinha, porque a Inglaterra já tinha expandido o seu mercado desde lá de trás, ok? Recursos técnicos, tá? E não só recursos técnicos, como recursos minerais. Vamos lá. Essa máquina, né, essa indústria, para ser feita, ela precisa de duas coisas. Ela precisa da matéria-prima lá para fazer a máquina. Máquinas são feitas de ferro na Inglaterra, nesse momento. Então, você precisa dessas máquinas, ok? E você precisa gerar energia para essas máquinas, certo? Concordam comigo? E o que a Inglaterra vai ter, que vai ser importantíssimo? A Inglaterra, ela vai ter... Primeiro, a gente vai estar vivendo um período de grandes inovações. A gente vai ter várias descobertas científicas e aprimoramento de máquinas, de invenções acontecendo nesse período, né? E nós vamos ter uma Inglaterra que, nesse momento, tá, tem minas de ferro e carvão. O carvão mineral, tá, gente? Não é aquele carvão lá da churrasqueira que teu pai faz o churrasco domingo, não, hein? Pelo amor de Deus, aquele é vegetal, ok? Eu tô falando carvão mineral. O carvão mineral, ele gera energia, ok? Então, o carvão mineral, esse vai lá, ó, te cava minas, tá? Você retira esse carvão, a combustão dele, o tempo é muito maior. Quem já viu um filme mais antigo aqui, vocês já viram em algum momento os caras lá no porão? Quem já viu Titanic, é da minha época, tá, gente? Mas eu sei que passa toda hora. Lá aquela cena dos caras jogando carvão dentro da fornalha, tá? Então, esse carvão mineral, ele é o principal, né, para gerar energia. E aí tem a questão do vapor, e aí é uma questão mais da ciência, tá? Deixa a professora de ciência explicar melhor. Que gera o vapor, não preciso dizer que o vapor gera energia, né, gente? É só ver lá a sua mãe, a panela de pressão, ou quando ela tapa o arroz, o que acontece? Né? A panela de arroz, ó, não fica? Por quê? Porque a pressão do vapor, ela gera energia. Então, o carvão mineral, ok? O carvão mineral e o ferro para fazer as máquinas. Então, ó, a Inglaterra tem o ferro, minas de ferro, recursos minerais, matéria-prima, e a Inglaterra tem carvão, que é o que vai gerar energia para essas fábricas. Um outro detalhe importante. A primeira indústria a surgir na Inglaterra, a gente vai falar lá na frente, é a têxtil, tá? Essa revolução industrial acontece principalmente na têxtil. Têxtil, tecidos, ok? Para quem não sabe. E nós temos uma Inglaterra desde lá de trás, e aí é importante a gente até ver o que está escrito aí embaixo, o que foi cercamento dos campos, porque ele vai explicar duas coisas para a gente. Tanto porque a Inglaterra tinha mão de obra, tá? Por que a Inglaterra tinha matéria-prima têxtil? Vamos lá, antes de eu voltar para explicar mão de obra farta e barata, tá? Em quantidade, você tinha muita gente para trabalhar nessa fábrica e gente que precisava muito trabalhar, então trabalhava ganhando muito pouco, tá? E isso acumulava a riqueza do dono da indústria, porque quanto menor o salário, mais lucro a indústria tem. Então você vai ter isso. E você vai ter matéria-prima também para essa indústria têxtil. Sabe por quê? Lá atrás, vamos voltar de novo. Nós tivemos um ato político que vai ser chamado cercamento dos campos. O que vão ser esses cercamentos dos campos? Nós teremos, tá, uma decisão da coroa inglesa, política,
que vai cercar as chamadas terras comunais, terras comuns. Os camponeses estão lá, aquela terra do governo, os camponeses estão lá, plantam naquelas terras, utilizam aquelas terras, pagam impostos, mas utilizam aquelas terras. Para atender um grupo, tá, de proprietários de terras ingleses, que nesse momento estão inseridos na prática burguesa, que esse grupo ele é responsável por, principalmente, tá, por vender e o pastoreio de ovelhas, ovelhinha, aquela da lã, tá bom? Então, estamos chegando ao texto? Então, para atender essa galera, o que a Inglaterra faz? Cerca essas áreas comunais, essas áreas que são comuns. Qual é o resultado disso? Os camponeses, o que o camponês sabe fazer, gente? Plantar. Só que agora não tem mais terra para ele plantar. O que ele faz? Ele migra para as cidades. Êxodo rural, você também sabe disso, lá de geografia, porque eu sei que tu estudou geografia. Ele migra para a cidade. E ao migrar para a cidade, esse cara que plantava, ele só sabe plantar. Ele chega na cidade e não sabe fazer nada. Ok? Só que ele vai para a cidade com a esperança de conseguir emprego, de ter uma vida melhor, porque o campo não tem mais espaço para essa galera. Tá? Porque o campo sofreu um cercamento. Ok? Para atender às áreas de pastoreio de ovelhas, principalmente. E essa galera vai para a cidade, chega na cidade, tem família, tem filho para sustentar, não sabe, não conhece nenhum ofício a não ser plantar, ok? Essa galera vai servir de mão de obra nessas fábricas. E é uma galera em quantidade. São muitos camponeses chegando numa cidade que já era cheia. Então, essa galera vai ser mão de obra em quantidade barata. Galera, vamos pensar na questão do mercado. Se você tem muito no mercado, a tendência é o quê? Baixar o salário, baixar o preço. Quer ver um exemplo? Eu tenho que fazer uma casa. Eu preciso de engenheiro para assinar. Eu tenho engenheiro, não tem engenheiro, os engenheiros estão todos trabalhando, ganhando super bem. Aí eu chego com o engenheiro e falo assim, olha só, eu preciso da minha obra urgente, é uma obra, na casa não, fala um prédio, um condomínio desses de Minha Casa Minha Vida, eu preciso de um engenheiro. E aí esse engenheiro, ele não tem, tá? Ele não tem engenheiro no mercado, e chegou um currículo de engenheiro civil, graças a Deus, Senhor, tem um currículo aqui de engenheiro. Aí eu olho o currículo, ela me cobra, me pede 15 mil de salário. Se eu não conseguir engenheiro, minha obra não sai. E essa obra tem milhões investidos. Esse cara quer 15 mil. Eu vou pagar os 15 mil dele, porque eu não tenho outro. Ok? Então, quando você tem pouco de alguma coisa no mercado, o que acontece... Agora, vamos ver o contrário? Tá um monte de engenheiro desempregado. O mercado, ó, cheio de engenheiro. Eu preciso de um engenheiro para minha obra, que o meu estava me pedindo 10 mil de salário, achei muito, vou fazer uma fila. Recebi 25 currículos de engenheiro. Aí eu vou fazendo entrevista, o cara tá desempregado, um tempão, precisando de emprego, olha para mim e fala assim, poxa, você tá oferecendo quanto para eu trabalhar na tua obra? Eu falo assim, pô, tô oferecendo 10 mil. Ele, pô, tô muito desesperado, por 8 eu tô aceitando. Vem o outro e aceita por 7. Porque quando você tem muito no mercado, você tem desemprego, a tendência do salário é cair. Lei da oferta e procura. Então, por isso que você vai ter uma mão de obra farta, ó, e barata, ok? O custo dessa mão de obra vai ser barato, tá? Porque você tem muito, você tem uma mão de obra farta e precisando. Então, esses fatores, tá, vão contribuir para a Inglaterra, vão ser os motivos, tá? É um conjunto de coisas, nada andou sozinho. É um conjunto de coisas que vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira nesse processo de Revolução Industrial. Bem, ponto de partida e a consolidação da Revolução. Já falei para vocês que vai ser a indústria têxtil. Falei disso, falamos sobre isso. E nós temos a importância das ferrovias. Para quê, gente? Transporte de mercadorias dentro do território. Vamos lá, o navio é muito importante? É até hoje. Principal forma. Quem passa ali, Ponte Rio-Niterói, quem já passou pelo porto, vê aqueles containers, né, de navio chegando. Gente, até hoje, por meios marítimos, né, é a principal forma de se transportar produtos pelo mundo, ok? Mas a ferrovia, ela é importantíssima para transportar dentro do território. Então, as ferrovias, elas são importantíssimas
para a Revolução Industrial ocorrer, tá? E não adianta eu produzir alguma coisa, opa, tem uma indústria aqui, mas eu criei minha indústria no meio do nada, tá bom? Não tenho como transportar minha mercadoria, não tem ferrovia. Hoje, né, a gente tem algumas coisas a mais, como, por exemplo, rodovias. Mas na época não, né, gente? Mas hoje a gente tem rodovias. Se você não tem a ferrovia, como é que você vai transformar isso? A gente não está falando de caminhão, não. E olha que caminhão é muito limitado, tá? A quantidade de coisas que um caminhão pode transportar e que um trem pode transportar. Então, a ferrovia é importantíssima para essa revolução, para o transporte, principalmente da indústria de base, né, do extrativismo lá, do minério, para chegar às cidades e para levar essa produção até as áreas para poder os navios escoarem e venderem esses produtos, ok? Então, gente, eu tenho um videozinho